Vou falar um pouco sobre a física de epicurista. Para fundamental uma ontologia materialista, Epicúrio toma dos atomistas o conceito de átomo e a ideia de que não existe geração do nada, nem aniquilamento, mas que todo, a totalidade dos átomos, que para o materialista Epicúrio gosta a totalidade do ser, se mantém idêntico o cosmos, portanto, que é infinito, é composto de corpos, de vazio, e os corpos são simples. Todavia, o modo com que Epicúrio concebia os átomos não era perfeitamente idêntico àquele que era concebido pelos antigos atomistas. Este os individuava graças à figura, à ordem e à posição. Epicúrio, ao contrário, os caracterizava através da figura, do peso e da grandeza. E ainda, átomos de caráter especial são os que constituem os deuses, de cuja existência Epicúrio se mostra absolutamente certos. Os deuses de Epicúrio têm numerosas características em comum com os deuses da religião tradicional, exceto por um detalhe: não se ocupam de modo nenhum do mundo e dos homens e vivem uma vida absolutamente feliz e beata. A física de Epicúrio é uma ontologia, uma visão geral da realidade em sua totalidade e em seus princípios últimos. Epicúrio, na verdade, não sabe criar uma nova ontologia para expressar a própria visão materialista da realidade e de modo positivo. Os fundamentos da física epicurista podem ser enucleados e formulados como segue: nada nasce do não ser, porque de outro modo tudo poderia absurdamente gerar-se de qualquer coisa sem necessidade de um semente gerador, e nenhuma coisa se dissolve no nada, porque de outro modo, neste momento, tudo pereceria e nada mais existiria. Esse todo, ou seja, a totalidade da realidade, é determinado por dois componentes essenciais: os corpos e o vazio. A existência dos corpos prova-se pelos próprios sentidos, enquanto a existência do espaço e do vazio infere-se. De facto, existia movimento e necessidade que existe um espaço vazio no qual os corpos possam ser deslocados. O vazio não é absolutamente não ser, mas exatamente espaço, ou como diz Epicúrio, natureza intangível. Tal como é concebida por Epicúrio, a realidade é infinita. Em primeiro lugar, é infinita como totalidade, mas evidentemente que para que tudo possa ser infinito, cada um dos seus princípios constitutivos também deve ser infinito. Infinita deve ser uma multidão de corpos e infinita extensão do vazio. Os atomistas indicavam como característica essencial dos átomos a figura, a ordem e a posição. Epicúrio, por sua vez, indica como características essenciais a figura, o peso e a grandeza. Uma segunda diferença consiste na introdução da teoria dos mínimos. Segundo Epicúrio,
todos os átomos, dos maiores aos menores, são física e ontologicamente indivisíveis. A terceira diferença diz respeito à concepção do movimento originário dos átomos. Epicúrio entende este movimento não como aquele voltejar em todas as direções do qual falava o artigo atomista, mas como um movimento de queda para baixo no espaço infinito, devido ao peso dos átomos, como um movimento tão veloz quanto o pensamento é igual para todos os átomos, sejam eles pesados ou leves. Epicúrio bem pode afirmar que tudo não muda, como efeito, não é só os elementos constitutivos do universo permanecem perenemente como são, mas também todas as suas possíveis combinações permanecem sempre intactas, exatamente por causa da infinitude do universo, que dá sempre lugar à concretização de todas as possibilidades.